Vocês estão me ouvindo Porque eu também? só entrei pra avisar que eu não vou poder assistir a aula hoje. Aí eu queria saber se vai ficar gravado. Vai, eu acabei de colocar pra gravar. Apareceu um gravador aqui, eu não tô conseguindo mexer. Mas tá gravando. Tá aparecendo pra vocês que tá gravando? No cantinho superior direito? Tá. Uhum. Vocês pretendem postar essa aula quando? Semana que vem? Eu vou postar essa aula, vou subir hoje no YouTube e já mando hoje mesmo pra vocês. Tá bom então, obrigado. Imagina. Vocês estão vendo minha tela certinho? Não, Má, parou de exibir. Hum. Vocês gostaram dessa ideia do exercício estar resolvido no YouTube? Fica melhor pra vocês entenderem? Conversem comigo. Agora foi? Oi. Joia. Gente. Ah, vocês viram o vídeo que a gente mandou no grupo? Não? Sim? E Eu vi, Mari. Vou responder pra você. tá. Eu vou desativar meu áudio aqui. Se você quiser começar, acho que já dá pra começar. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Legal. Vamos começar então? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar da aula 3, tá? A gente separou essa aula em duas partes. Então, a gente vai ter a parte A, que vai ser o estudo dos íons e as relações atômicas, e também depois a gente vai ter uma parte B, que vai ser as propriedades periódicas. E essa parte B vai ser uma introdução do que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser de distribuição eletrônica. Então, a gente preferiu separar assim para não ficar tão confuso e a gente ter uma ordem melhor para fazer as aulas, tá bom? Então, a gente montou aqui uma apresentação, montei duas apresentações e a gente vai passando. Qualquer dúvida, vocês vão me parando, vão perguntando, tá? Aí as meninas também vão me ajudar. Qualquer coisa vocês vão ou chama aqui no chat, que eu tô com ele aberto aqui na outra tela, dá para eu ver também, tá bom? Deixa eu ver se vai. Aí. Então, primeiro vamos começar com o estudo dos íons, vamos relembrar uma introdução, né? Todos os átomos, eles são eletricamente neutros em seu estado fundamental, ou seja, quando a gente vê, né, quando a gente pega aquela tabela periódica e olha todos aqueles elementos, a gente sempre vê eles no estado fundamental. Quando ele está com uma carga, que a gente pode chamar só do próprio elemento, ou a gente pode atribuir uma carga zero para ele. Isso, quando a gente fala que ele está no estado fundamental e que ele é neutro, quer dizer que ele tem um balanço, ele está em um balanço energético, ele não tem nenhuma, ele não tem nada que dá carga positiva ou negativa, ele está na sua carga zero. Ou seja, o número de prótons, né, que é o Z
do elemento vai ser igual ao número de elétrons. Então, o que a gente tiver de prótons dentro do núcleo do elemento vai ser igual à quantidade de elétrons que nós vamos ter na eletrosfera, né? Porém, Ô, Má, oi, rapidinho, eles estão pedindo pra esperar só um minutinho. beleza, A gente pode esperar? pode, claro. Gente, vocês viram o vídeo? Ah, você não quer passar o vídeo? Pode ser. Cadê a Lara para passar o vídeo para explicar para nós aqui? Oi, tô aqui. Deixa eu tentar pôr o vídeo pro lado de cá. E aí, Coloca o vídeo, daí eu explico. Tudo bem que já tá explicando ali, mas aí eu vou fazer. Sim, do app, hein? pode passar? Pode. Que não dá pra ouvir, né? Mas pode falar, Lara, por cima do vídeo. Bom, volta um pouquinho, Má, só um pouquinho. Deixa eu fazer um bem bolado, ver se vocês conseguem ouvir. Vou colocar o microfone no. Se você quiser falar, senão eu ponho o microfone na saída do alto-falante. Acho mais fácil a Lara falar. Eu posso falar. Beleza. Tá bom, gente. Esse é o aplicativo que eu falei pra vocês lá no WhatsApp. Ele chama Tabela Periódica 2020 Química. E ele tem todos os elementos da tabela periódica que a gente conhece hoje. E daí eu abri cada elemento para mostrar para vocês a informação que ele tem. Ele é bem completo. Ali, ó, se vocês conseguirem ver, tem o número de elétrons, tem os números de prótons, nêutrons, mostra a camada de elétrons. Ele tem várias informações sobre cada elemento. Aí agora eu vou abrir o oxigênio para vocês verem a diferença, tá vendo? Os elétrons, eles ficam rodando aqui na camada, então você consegue ver e ele é bem ilustrativo, bem interativo e tem várias informações sobre cada elemento. Daí eu acho que daqui a pouco eu vou mostrar tipo uma curiosidade para vocês, que é sobre uns elementos que foram descobertos agora, entre aspas, são mais recentes. Ah, não, eu tava falando do bismuto. É só para mostrar que quanto mais baixo na tabela periódica, mais elétrons a gente tem na camada. Então, se vocês forem comparar com o que a gente tinha de hidrogênio e oxigênio, aqui no bismuto a gente tem bastante elétrons, né? E aqui embaixo ele mostra a predominância do elemento na natureza. Nessa parte aqui de célula cristalina, a gente vê em materiais. Se alguém quiser fazer química, materiais, mecânica, vai estudar bastante essa parte. E aqui embaixo eu mostro alguns elementos que foram descobertos mais recentemente. Eles foram nomeados em 2016 pela IUPAC. E eles são elementos que a gente não encontra na natureza. Eles são artificiais, né? Eles são descobertos quando a gente faz um experimento com acelerador de partícula. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas é quando eles aceleram partículas perto da velocidade da luz de átomos que a gente já conhece, só que átomos menores. E aí, quando eles se chocam, eles formam esses novos elementos. E esses elementos, como eles não são estáveis, eles não são presentes na natureza, eles ficam frações de segundo assim, mas já é possível identificar eles. Então é só uma curiosidade. Aí aqui nessa parte do aplicativo, a gente vê, tem como você pesquisar o elemento pelo nome, dá para você pesquisar pelo símbolo, porque às vezes a gente lembra do símbolo, não lembra do nome, ou lembra do peso, lembra do ano, alguma coisa. Aqui tem como você pesquisar e achar o elemento que você quer. Aí, desse outro lado, são listas. Então, essa de peso atômico, por exemplo, é uma parte que a gente vai usar bastante quando for fazer cálculo de química, né? Que não é só teoria. Então, a gente usa bastante essa parte de peso atômico para calcular a massa molar, um composto, alguma coisa assim. Aí ele mostra a parte de elétrons, o raio atômico que a gente vai ver na aula B, e eletronegatividade também, que é uma das propriedades mais importantes, raio atômico e eletronegatividade. Nessa parte são tabelas. Tabela de solubilidade a gente usa bastante em exercício, tipo, exercício não, é experiência que a gente faz no laboratório, né? Então aqui ele mostra também, tá vendo?
E ele é um aplicativo muito bom, eu acho ele muito completo. Se vocês quiserem baixar, ele é de graça, então se você quiser ter mais informação do que isso, você tem que pagar, mas eu acho que isso aí já é o suficiente. Aí chama Tabela Periódica 2020. Eu acho que eu mandei o nome para vocês lá, mas se vocês quiserem eu mando de novo. Já pode começar a aula, Marcos? Acho que sim. O legal desses exercícios, gente, esse aplicativo que dá para usar para resolver os exercícios. Às vezes vocês ficam com dúvida em como vai fazer a distribuição, que a gente vai explicar na próxima aula, o aplicativo vai tirar dúvidas. Então, ele mostra ali a distribuição eletrônica, que vai ser na aula da semana que vem, que vocês vão ver. E na aula passada, a gente falou sobre tabela periódica. E aí, eu esqueci de mostrar no vídeo, mas quando você abre a tabela mesmo, sem clicar em nenhum dos elementos, tem um linkzinho no lado superior direito. É só você clicar ali, ele mostra as famílias. Então, alcalino terroso, ele mostra os ametais, ele vai separando os elementos nessas subdivisões ali. Então, ele é muito legal, muito completo. Se vocês quiserem baixar. Se você quiser Oi? começar. Eu vou começar de novo, então não sei se mais alguém entrou, eu vou retomar um pouquinho, tá bom? Não sei se mais alguém conseguiu entrar antes, eu vou começar do início de novo. Então, se alguém entrou, só para informar, hoje a gente vai fazer a aula 3, e nós separamos essa aula em duas partes. Então, a aula A, que vai ser estudo dos íons e as relações atômicas, e a parte B, que vai ser a de propriedades periódicas, que vai servir para a gente como uma introdução do que nós vamos ver na aula 4, que vai ser distribuição eletrônica, tudo bem? Então, essa primeira parte sobre o estudo dos íons, a gente vai ver agora, então, a parte de ânions e cátions e as relações atômicas entre eles. Então, vamos fazer uma parte introdutória, né? Todos os átomos, quando a gente pega a tabela periódica e a gente olha para todos aqueles elementos que estão ali, eles estão no seu estado fundamental, ou seja, eles não estão carregados eletricamente, eles têm carga zero, eles estão em balanço, ou seja, a quantidade de prótons, que é o nosso numerinho Z, é igual à quantidade de elétrons que a gente tem na eletrosfera. Só que os átomos, eles podem tanto ganhar quanto perder elétrons quando eles fazem reações químicas, e isso faz com que eles deixem os seus elétrons de uma forma mais estável, eles fiquem, que a gente vai ver um pouquinho, né, daqui a pouco, eles ficam com a quantidade ideal de elétrons na última camada da eletrosfera. Então, quando a gente ganha ou perde elétrons, nós temos a formação dos íons, que eles podem ser íons positivos ou podem ser os íons negativos. Quando ele ganha e perde elétrons, ele acaba ficando eletricamente carregados, eles perdem aquela igualdade. Ou seja, o número de prótons agora vai ser diferente do número de elétrons, sendo para mais ou sendo para menos. Então, quando a gente tem um ganho de elétrons, a gente tem a formação de íons positivos, que nós vamos chamar de cátions, e quando tem a perda de elétrons, a gente acaba ficando com os íons negativos que são os ânions. Então, para lembrar, a gente colocou aqui, né, uma fotinho para a gente, na hora ali da prova, conseguir lembrar do que é o cátion, o que é o ânion. Então, a gente pode sempre associar, né, aí, ó, cátions com o gatinho aqui, né, cats, que é positiva, é bacana, e o ânions aqui, né, com as cebolinhas, os onions, né, cebolinha chorando aqui de uma forma ruim. Então, só uma brincadeira, mas para ficar uma maneira mais fácil de lembrar se o cátion é positivo e que o ânion são os negativos. Então,
como eu falei, né, todos os elementos no estado fundamental, eles podem ser representados somente pelo seu símbolo, então, como, por exemplo, oxigênio, sódio, cloro, ou também eles podem ser acompanhados de uma carga zero. Se aqui em cima, por exemplo, tivesse uma carguinha zero, também representa que esse átomo está no seu estado fundamental, ele não está carregado eletricamente. Mas não é simplesmente assim, né? A gente não pode simplesmente falar que eles ganham e perdem elétrons à vontade. Eles têm que seguir uma regra, eles têm uma maneira correta disso acontecer. Então, essa ganho e essa perda de elétrons, quase todos os átomos, não são todos, porque tem algumas exceções. Se você pegar a tabela, né, tem alguns elementos que não entram nessa regra, eles seguem aquelas regras do octeto, onde na camada de valência ele tem que ter 8 átomos, ele tem que ter 8 elétrons, sempre na última camada, né? A camada de valência sempre vai ser a última, que é a predominante. Sempre a gente vai tentar fazer com que esse átomo chegue em 8, que é o que ele vai parecer como um gás nobre. Então, se a gente pegar a última linha, né, a última coluna lá da tabela periódica dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada, ou seja, eles seguem essa regra, eles ficam eletricamente estáveis quando eles atingem essa quantidade. E eles vão conseguir fazer essa perda ou essa ganha com as ligações químicas, que eles vão ganhar, perder ou compartilhar elétrons. E aí a gente vai ver isso aqui mais detalhado na aula de ligações químicas. Tudo bem até aqui para todo mundo? Então, legal. Então, esses elementos, todos os átomos, a gente consegue, de uma maneira mais visual e mais rápida, saber como eles se comportam, saber quantos elétrons tem nessa camada de valência, olhando as famílias. E lembra que eu falei, quase todos se comportam assim, porque a gente sempre, né, deixa de fora a família B, que é a família dos elementos de transições, que eles se comportam de uma maneira um pouquinho diferente, que não é tão abordado assim, eu acho que na parte do ensino médio, como que se comporta esses elementos, mas, de uma maneira geral, todos os elementos das famílias As, né, que são a que a gente está mais acostumado a usar, que são essas aqui e essas aqui do final, a gente pode dizer que a família que ele pertence corresponde à quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, por exemplo, o berílio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons, o oxigênio tem 6 elétrons. E a partir disso, a gente consegue se basear, se a gente tiver somente aquele elemento, saber como que ele vai se comportar, se ele vai ser o que vai compartilhar, se ele vai doar, se ele vai receber, como que ele vai ficar. É uma maneira um pouquinho mais fácil e rápida de você ver sem ter que fazer distribuição. Então, vamos entrar agora no que é os ânions e os cátions. Então, vamos começar pelos ânions. O que seria eles? É todos os íons que são carregados negativamente. Ou seja, o elemento que ganhou elétrons, ele vai ficar negativamente carregado, porque ele está ganhando mais carga negativa. Então, como por exemplo, o oxigênio. Lembra que a gente falou que ele tem 6 elétrons na camada de valência? Ou seja, o total dele no seu estado fundamental, ele possui, né, igual a gente viu aqui na tabela, se a gente pegar o oxigênio, ele possui 8 elétrons, porque no estado fundamental, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, então ele possui 8 elétrons. Mas como ele faz parte da família 6A, quer dizer que na camada de valência ele tem 6 elétrons, que é o que está representado aqui. Legal, mas se a gente quer chegar na regra do octeto, que é deixar esse átomo mais estável, que é que ele fique com 8 elétrons na camada de valência, nas ligações químicas, a tendência dele é sempre ganhar 2 elétrons. E se ele ganha, ele consegue atingir os 8 elétrons que ele precisa para ficar mais estável, e aí ele vira um íon negativo, ou seja, ele virou um ânion, O2-, porque ele agora tem 2 cargas negativas a mais. Então, ele está eletricamente, ele está negativamente carregado. Então, ele ganhou 2 elétrons, ele tem aqui uma carguinha negativa.
E isso acontece ao contrário também. Então, a gente pode perder elétrons e ficar positivos, que é o caso dos cátions. Eles vão ser carregados positivamente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o sódio, vamos voltar lá na tabela. O sódio que está aqui, ele está na primeira coluna, ou seja, ele tem 11 elétrons no total, mas ele tem somente um na camada de valência. Então, aqui pela distribuição eletrônica dele, ele ficou só aqui com um elétron na camada de valência. E a tendência dele, igual o outro, para ficar dentro da regra do octeto, que é para ele ser mais estável e ficar com os 8 elétrons, ficar com a camadinha dele aqui bonitinha, completa, é ele perder esse elétron que está sobrando. Então, com as ligações químicas que ele vai fazer, ele vai perder o compartilhado lá, um elétron para algum outro átomo e ele vai ficar carregado positivamente. Então, nós vamos ter agora um íon positivo, que é o cátion formado, que vai ser o Na+, porque esse maisinho corresponde à quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, ele ficou somente com um elétron a menos, então ele ficou carregado somente de uma carga. Tudo bem? Tudo bem até aqui? O que é cátions e o que é ânions? Para a gente passar para a parte de relações? Alguma dúvida? Acho que não, né? Podem. Legal. Então, quando a gente trabalha com íons, com átomos, quando a gente trabalha com esses átomos, a gente consegue fazer relações entre eles, e a gente consegue relacionar quase tudo o que tem, tudo o que eles possuem, quantidade de elétrons, quantidade de prótons, de nêutrons, a gente consegue fazer relações entre eles para fazer entre átomos iguais ou entre elementos diferentes. E essas relações químicas, nós temos as 4 relações principais, né, que são os isótopos, os isótonos, os isóbaros e os isoeletrônicos. Então, vamos ver separadinho cada um. Começando pelos isótopos, eles vão ser os átomos que possuem a mesma quantidade de prótons. Ou seja, dentro do núcleo dele, independente de qual seja, o elemento, como ele está, ele vai ter a mesma quantidade de prótons dentro do núcleo. E a gente fala que é a semelhança mais importante, porque quase todos os elementos químicos da tabela, eles vão possuir isótopos, seja eles naturais, né, que você encontra na natureza, que eles já são formados, ou artificiais que foram criados. Então, aqui a gente colocou um exemplo do hidrogênio, né, os 3, a forma como ele pode ser representada, o prótio, né, que ele vai ter somente um próton dentro do núcleo, o deutério, onde ele tem um próton mais um nêutron, e o trítio, onde ele tem um próton e 2 nêutrons. Então, essa relação é legal porque você consegue ver que a quantidade de prótons é igual e o que vai diferenciar entre eles é a massa molar. Então, você consegue saber, só olhando lá na hora que você for representar aqui, que vai ter aquele numerinho 1 embaixo, né, que representa a quantidade de prótons, mas a massa molar deles é diferente. Ou seja, o número de nêutrons que tem dentro do átomo também é diferente, certo? Para ele poder ter essa massa molar diferente. Posso falar rapidinho, Má? Claro. Gente, vocês lembram que na aula passada eu falei que a massa do elétron ela é insignificante praticamente pelo tamanho do átomo. Então, a massa do átomo vai ser só referente à massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Por isso que a massa altera nesse caso aqui que a Má tá falando. Beleza? Então, vamos para os isótonos. Os isótonos eles vão ser os átomos que vão ter o mesmo número de nêutrons. Então, agora muda um pouquinho. Então, para você saber qual vai ser a quantidade de nêutrons que vai ter dentro do
do núcleo, basta a gente fazer o quê? Pegar a massa molar, porque a gente não tem nessa representação o número de nêutrons, assim, de cara. A gente tem a massa molar e a quantidade de prótons. Então, para eu saber quantos nêutrons tem, para eu saber se ele é isótono com outro átomo ou não, eu pego essa massa molar e subtraio da quantidade de prótons e eu vou encontrar a quantidade de nêutrons. Então, fazendo isso para dois elementos qualquer, a gente pode ver que a quantidade de nêutrons é a mesma. Ou seja, o cloro é isótono do cálcio. Certo? E agora a gente tem uma relação referente à massa, que a gente chama de isóbaros, quando a massa molar é a mesma. Então, já de cara, quando a gente olha para o elemento, a gente já consegue saber quais são eles. Por quê? Porque só de olhar aqui a gente não precisa nem fazer continha. E eles é só olhar a massa molar e a gente sabe que se é igual, beleza, a massa é a mesma, eles são isóbaros. Eles sempre vão ser de elementos químicos diferentes. O que no caso aqui que a gente tinha para os isótopos, né, que podem ser que são de elementos químicos iguais, porque a quantidade de prótons aqui é a mesma, muda só a massa, no caso dos isóbaros não tem jeito, eles vão sempre ser de elementos diferentes, porque eu sempre vou estar analisando, eu vou estar analisando a quantidade de massa que vai ser igual. Tudo bem? E os isoeletrônicos são os que têm a mesma quantidade de elétrons. Então, a gente consegue, dessa forma, comparar não só os átomos em si, só no seu estado fundamental. A gente pode ter aqui como exemplo um íon, né? Que no caso é o cátion sódio, né? Que é um íon positivo. Porque se eu pegar essa quantidade de elétrons que tem aqui de um para o outro e eu subtrair, porque tá vendo que aqui ó, ele tem uma carga positiva, ou seja, essa quantidade que tem aqui, na verdade, é 10, porque eu vou ter que subtrair 1. Então, eu vou ter que 10 para o cálcio, que é o mesmo que o 10 do potássio. Olha, eu até coloquei um outro aqui, nada a ver, né? Eu tenho 10 para o potássio e eu tenho 10 para o cálcio. Então, eu sei que eles têm a mesma quantidade de elétrons, então eu sei que eles são isoeletrônicos. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Mari, Lara? Quer fazer mais algum comentário? Não, Marcos. Não, pra mim tá tudo bem. Só arrumar o slide depois antes da gente. Que eu acabei de ver aqui que eu coloquei o do outro. Gente, tudo bem até aqui? Então, nessa aula A, a gente viu mais essas relações sobre os íons, sobre os átomos e essas relações que tem entre massa, elétrons, prótons. A gente vai passar agora para a parte B, que vai falar um pouquinho de propriedades, tá? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou trocar os slides aqui. Então, agora nessa aula B, a gente vai falar um pouquinho das propriedades periódicas, que vai ser uma introdução para quando a gente for fazer a aula de distribuição eletrônica. Porque ela já vai dar, quando a gente falar um pouco de eletronegatividade, ela já vai dar uma luz de como vai ser, do que a gente precisa saber para a próxima aula, tá bom? Então, as propriedades periódicas, elas são propriedades que se relacionam com os números de átomo, com o número atômico do elemento. Ou seja, conforme esse número atômico vai aumentando, essas propriedades elas podem crescer ou diminuir, sempre de uma forma periódica. Por isso que ela recebe esse nome. Então, aqui está listado as principais, né? Todas as principais propriedades, né? Raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade. Aqui na aula a gente vai falar dessas três primeiras, que são as mais importantes, que são as principais, mas essas duas elas estão no resumo e vocês conseguem acompanhar elas, né? Tem um resuminho para vocês que vai ser mandado, vocês vão ter elas para depois ler. Qualquer dúvida vocês falam com a gente, mas as mais importantes estão aqui, que é o que a gente vai abordar hoje, tá bom? Então, vamos começar com o raio atômico. O que é raio, né? Da mesma forma como a gente pode pensar na matemática que o raio é a metade de um diâmetro, a gente também pode falar isso
pro átomo, né? Para um elemento. Ele vai ser calculado exatamente com a metade de um diâmetro. Mas então por que que eu não poderia pegar um átomo só e pegar essa medida aqui total dele e dividir por 2? Porque quando a gente está falando, quando a gente fala na matemática de um círculo, a gente tem uma dimensão limitada. Você sabe aonde ele começa, onde ele termina. Quando a gente fala de átomos, conforme ele está ficando cada vez maior, você tem muitas camadas, fica um pouco complicado de você pegar exatamente o elétron que está ali na camada de valência para você saber o tamanho desse átomo. Já o núcleo, ele é uma coisa mais consolidada, ele tá ali, a gente sabe onde ele está, você consegue ter ideia de onde ele está, ele não está igual o elétron, né, numa superfície aqui mais isolada, assim, né, mais tão externa. É por isso que eu até representei assim, né, uma forma mais clarinha, que não dá, você não sabe muito bem onde ele está, até onde ele termina. Então, quando você pega dois átomos né, do mesmo elemento e você consegue saber onde estão os seus dois núcleos, você tem então essa dimensão total, né, que a gente vai chamar de diâmetro. Por quê? Porque ele é do mesmo elemento, não dá para fazer isso com elementos diferentes, né? Então, se ele é do mesmo elemento, eu posso falar que essa distância entre os dois núcleos é a mesma coisa que o diâmetro, como se eu tivesse pego de um só. E se eu dividir isso, né, por 2, eu vou ter a ideia do que é o raio atômico desse elemento, ok? E a gente consegue todas essas propriedades, a gente consegue definir elas dentro da tabela periódica de uma maneira mais visual. Então, a gente consegue colocar a tabela ela é montada dessa forma, junto com essas propriedades, e você consegue saber como se comportam todas elas só olhando para a tabela. Você sabe qual elemento tem maior raio, maior energia. Olhando a tabela, a gente vai passar uma por uma, tá? Então, para o raio atômico, deixa eu só abaixar aqui o slide, peraí, gente, para eu poder ver o chat. Então, para o raio atômico, que a gente acha até um pouquinho mais complicado de explicar, eles vão crescendo, se você olhar para a tabela aqui, conforme está decrescendo e conforme a tabela está andando cada vez mais para a esquerda. Mas por que disso? Se a gente pegasse, lembrando daquela aula da tabela periódica, que a gente fala que sempre aqui nos períodos, né, que são as linhas, a camada de valência vai aumentando, né? A camada eletrônica ela vai aumentando. Isso quer dizer que o raio vai ficando cada vez maior, certo? Se a gente olhar aqui, se eu tiver só uma camada, imagina que ele é bem pequenininho. Se eu tiver se eu tiver umas duas camadas, ele vai ficando cada vez maior. Então, quanto mais camadas eletrônicas eu tenho para esse elemento, maior o raio é. Então, por isso que ele vai crescendo sempre de cima para baixo, porque conforme vai aumentando as linhas, mais camadas eletrônicas eu vou tendo. E da mesma forma que quanto mais elétrons eu tenho na camada, né, ou seja, conforme ela vai crescendo da esquerda para a direita, ou seja, aqui eu tenho um elétron, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho três. Lembra que a gente viu um pouquinho antes lá na parte A? Aqui eu tenho quatro, assim vai crescendo. Conforme vai crescendo para cá, quer dizer que eu tenho mais atração do núcleo no por esse o núcleo ele tem uma força maior de atividade puxando esses elétrons, certo? Conforme ele cresce daqui para cá, vou repetir, conforme ele cresce daqui para cá, ou seja, conforme ele vai aumentando as colunas, ele tem mais elétrons, ou seja, o núcleo tem uma atração muito maior. Então, oi? Então o raio é menor. Isso, então o raio dele é menor, porque ele vai puxar cada vez mais para esses elétrons. Se a gente está afastando isso, se a gente tem menos elétrons nessa camada de valência, quer dizer que o raio está ficando cada vez maior, por isso que ela cresce daqui para cá. Deu para entender? É um pouco confuso isso, mas está tudo bem? Essa parte de raio? Ou seja, na tabela, quanto mais para baixo e mais para a esquerda a gente está, maior é o raio atômico. Tudo bem? Até aqui? Posso falar? Mari não, Mai, posso falar uma coisinha? Claro. É,
Gente, se vocês tiverem dificuldade ainda, mesmo mais explicando, e vocês puderem e quiserem baixar o aplicativo, na hora de olhar, olha, abre o aplicativo na parte do hidrogênio, que é o primeirinho. Você está vendo que o raio dele é bem pequeno nessa parte nessa imagem da tabela? E daí você vai na mesma família e olha o último elemento. Você vai ver que na última camada ele tem pouquíssimos elétrons, mas vocês vão ver, é muito visual. Eu acho que assim vocês vão conseguir entender, caso vocês não tenham entendido ainda o que a Mar tá falando. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar para a próxima propriedade, que é a energia de ionização. O que seria essa energia? É a quantidade, ou seja, a energia mínima necessária para remover o elétron de um átomo. Ou seja, esse elétron ele sempre vai ser retirado da última camada, sempre da camada de valência, certo? Então, quanto maior for esse raio atômico, mais afastado do núcleo esses elétrons estão, certo? Quanto mais camadas de valência nós temos, mais afastado do núcleo os elétrons vão estar. Então, a força de atração pelo núcleo é menor. Por isso que a energia de ionização ela vai diminuindo conforme a quantidade de elétrons está aumentando, certo? Porque você tem menos. Aqui, ó. Então, conforme o raio atômico está aumentando, você tem a força de atração é menor, ou seja, você tem uma energia de ionização menor também. Por isso que quanto menorzinho é o raio atômico, certo? Porque, vamos voltar aqui, o raio atômico cresce nesse sentido, ou seja, aqui está o maior raio, aqui está o menor. Para a energia é o contrário. Quanto menor for o raio, maior é a força de ionização, porque você tem mais força de atração pelo núcleo. Certo? Tudo bem? E aí a gente vai entrar na eletronegatividade, que é a mais importante dessas propriedades, porque é o que a gente mais vai usar na próxima aula, porque é ela que vai falar, né, que ela vai entrar junto aí com os diagramas que a gente vai ver. Então, a eletronegatividade é exatamente essa tendência que o átomo vai ter de atrair um elétron para si. Então, aonde a energia de ionização é a energia que ele precisa para retirar o elétron de um átomo, a eletronegatividade é a tendência que ele tem de atrair esse elétron para ele. Então, ela cresce junto, né? Ela cresce ali em paralelo com a energia de ionização. Gente, isso é bem importante também entender que quando a gente for estudar ligações químicas, a eletronegatividade tem bastante a ver com as ligações iônicas, covalentes. Então, é bem importante entender como é que ela fica distribuída na tabela periódica. E por conta disso, tem uma musiquinha bem legal para decorar os principais elementos da força de eletronegatividade. Acho que a Má colocou aí. Coloquei no próximo, cara. A sensação tá pro final. A parte emocionante tá pro final. Então, da mesma forma. Então, aqui, igual a energia de ionização, conforme o raio aumenta, a energia diminui. Aqui é a mesma coisa. Conforme o raio atômico está aumentando, menor é a atração do núcleo por esses elétrons. Por isso que ela cresce ao contrário. Então, aqui que a gente tem o maior átomo, quer dizer que a energia de ionização é menor, ou seja, a tendência que ele tem de atrair um elétron é menor. Então, quanto menorzinho esse átomo, mais forte está ali a força no núcleo dele, mais difícil é de tirar esse elétron. Ele precisa, né, de mais força. Então, é a mesma tendência. Então, ele cresce no mesmo sentido. Esses valores de eletronegatividade, que é o que a gente vai ver depois, né, que é pela escala de Linus-Pauling, a gente vai conseguir detalhar e fazer a distribuição eletrônica desses átomos por essa escala definida de Linus-Pauling, tá? E aí fizeram uma definição, né, se você procurar em vários lugares tem, de qual é a ordem dos elementos mais comuns, né, a ordem dos principais elementos que são utilizados em ordem
crescente, né? De qual tem mais força para menor força. Gente, eu não vou cantar isso. De ordem decrescente. Em ordem decrescente, perdão, né? Conforme tá decrescendo, eu não vou cantar, eu me recuso a fazer isso. Eu vou passar a bola aqui. Vai, Mari, Vamos, vai, toda todo mundo sua. decorou, vai. Fui ontem no clube, card índio, só comi puta holandesa. É para não esquecer ali na hora de fazer a prova, tá sempre relacionando aqui, ó, as primeiras letras dessa frase pela ordem, né, decrescente da eletronegatividade. É feio, mas é uma coisa que todo mundo vai lembrar, porque é feio, todo mundo lembra dessas coisas, né, na hora ali. Vocês Então é nunca uma mais forma, vão esquecer. é um negócio que grava na cabeça, né? Então, se você relacionar aqui, né, sempre as primeiras letras, você ali de uma forma rápida, você sabe qual é a ordem de eletronegatividade dos elementos. Tudo bem, gente? Opa, alguma dúvida até aqui? Volta no nos primeiros slides, por favor. Dessa parte mesmo? Da outra parte. Volto, peraí, deixa eu. Gente, nos exercícios dos estudos de íons, vão ter algumas continhas. Eles vão perguntar: quantos elétrons tem nesse átomo? Então, tem que lembrar que quando é um ânion, vai ter carga positiva e ele vai estar perdendo elétrons. E quando é um cátion, vai ter carga positiva. Não. Quando é um ânion, ele vai ter carga negativa e ele vai estar ganhando elétrons. E quando é um cátion, ele vai ter carga positiva e ele vai estar perdendo elétrons. Então, vamos pegar. Dá um exemplo aí, Ma. Qualquer átomo que você colocou. Sódio. O sódio. Tá O bem no sódio, ele tem o. Acho que são 11 prótons. 11 prótons, né? Aqui, ó. Cadê a tabela periódica? Aqui. Aí, ó. Tem 11 prótons. Então, se ele está com uma carga positiva, ele vai continuar tendo 11 prótons. Lembrem, eles nunca perdem prótons. Isso não acontece. Eles só perdem elétrons. Então, ele vai continuar tendo 11 prótons, que é o valor que vocês vão conseguir pegar na tabela periódica. E ele vai perder um elétron. Então, ele vai ter 11 prótons, ele está com uma carguinha mais um ali. Então, ele vai ter 11 prótons e 10 elétrons, certo? Alguns vão ter um mais 2, um menos 2, vão ter vários exercícios assim. Então, vocês vão ter que lembrar, eles vão perguntar também o número de nêutrons. Lembrar que na tabela periódica vocês conseguem pegar a massa, e aí vocês vão se subtrair o número da massa pelo número de prótons, que também está na tabela periódica, e vão encontrar o número de nêutrons, certo? Certo, gente? Tô confuso, quer que eu falo mais devagar? Outra coisa que tem que lembrar também, a massa sempre vai ser representada pela letra A. O número de prótons ou usa o Pzinho ou usa o Z. E o elétron, ele é representado pelo E com o menos em cima. E os nêutrons com a letra N mesmo, de nêutrons. Certo? No slide anterior tem a representação de elétron, eu acho, né? Ali, ó. Esse Ezinho com menos é a representação de elétron. Opa. Opa. Aí foi. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Só um exemplo, igual você falou, Mari, aqui ó, no final. Aqui, ó, tá vendo? Você resolveu um, né? Pro sódio mesmo, tá vendo? Você sabe a quantidade de elétrons que ele vai ter, porque na tabela, se você olhar, ele vai ter, né, 11 e 23. Então, 23 vai ser a massa e 11 vai ser a quantidade de prótons. Então, aquilo que a gente falou no começo, no estado fundamental, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Ou seja, se ele tem 11 prótons, quer dizer que ele também teria 11 elétrons. Mas como ele tem uma carga positiva, quer dizer que ele tem uma carga positiva a mais. Ou seja, ele tem 11 prótons e 10 elétrons. É essa continha que vocês têm que fazer. No outro slide, Má. Um antes desse. Esse? Acho que você resolveu alguma coisa aí. Aí, ó.
Aqui, né? Essas continhas, vocês vão resolver bastante exercícios com essas continhas. A Camila, ela resolveu os vídeos. Eu falei no comecinho da aula, acho que não estava todo mundo. A Camila, ela gravou um vídeo resolvendo todos os exercícios dessa aula. Eu vou disponibilizar para vocês, ela está subindo no YouTube e eu vou mandar o link para vocês. Então, caso vocês não consigam resolver ou achem mais fácil assistir um vídeo, ela gravou e explicando direitinho os passo a passo de como fazem essas continhas. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Todo mundo. Esses slides e o resumo, eu não sei se a Mari já passou o resumo também para vocês, mas depois a gente manda todos, tá? Eu coloquei tudo no Drive, mas eu vou mandar no grupo também, tá? Aí vocês vão ter todos. O resuminho também, que aí vocês vão encontrar as outras duas, né? Eu falei para vocês que não tinha de eletropositividade e eletroafinidade, mas para vocês terem conhecimento, não, acho que isso não é tão cobrado. Eles vão Eu acabei de ter colocar, hein? E era pra tá. Atualiza aí seu Drive. Pra mim tá que eles estão aqui já. Pesquisei. Só tem uma fundamental, mas o resumo. Esquisito. Oi? Bom, eu vou colocar de novo, então. Vou tirar os que eu coloquei e vou colocar de novo. Porque eu subi. Não sei por que não tá aparecendo. Tá bom, gente. Eu vou colocar de novo, então. E a aula que o João deu, que ele mandou só um vídeo lá pra vocês. Eu não sei em que qualidade que tá. Eu já subi no YouTube. Eu vou colocar um Word com os links, tá bom? Das aulas que a gente está dando, que eu acho que vai ficar mais organizada para vocês conseguirem encontrar. Combinado? Semana que vem, então, tem distribuição eletrônica, não faltem. E vai ser bem legal a aula. Eu gosto dessa parte. É boa. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela aula. Qualquer coisa vocês chamam a gente, tá? E qualquer dúvida, vocês perguntem.